bem. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer primeiramente ao Mandato Popular, da deputada Ana Lúcia, agradecer a todos e todas aqui presentes, as organizações, o meu colega Alexandre, prazer estar com ele aqui mais uma vez. Eu queria inicialmente começar com uma saudação para além do que disse agora, pensando na importância de uma atividade como essa para essa casa. Qual é a atividade? A atividade é, hoje, 4 de abril de 2018, são 50 anos do assassinato de Martin Luther King, né? E essa casa aqui, através da deputada, ela criou uma comenda a Abdias Nascimento. Significa dizer, já abriu um precedente aqui, e um dos comendadores, um dos beneficiários da comenda está aqui, que é o professor, e mais do que professor, Severo Tasselino. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui num momento como esse e ter as pessoas que tem aqui. Então, a partir da citação de Severo, eu saúdo a todos que estão nessa luta, que é uma cruzada, na verdade, há muitos anos contra o racismo. Eu acho que isso para mim é um marco fundamental. Veja, eu queria iniciar minha fala sobre o reverendo Martin Luther King Jr., partindo de um princípio fundamental. O princípio eu não queria aqui lembrar o assassinato de Martin Luther King. Eu queria celebrar a memória de Martin Luther King. Então, eu não quero lembrar o seu assassinato, que para mim é um fato histórico, mas eu quero fazer com que a memória se sobreponha à morte. Para mim, só em uma condição a morte ela não tem a última palavra, é exatamente na memória. Quando você fica na memória, a morte não venceu. Então, nesse sentido, eu queria, ao citar sempre o nome do reverendo Martin Luther King, eu queria sempre lembrá-lo, sempre traduzir a sua vida em uma forma de memória. E em um sentido muito particular, ultimamente eu tenho, há alguns anos eu tenho me preocupado muito com a memória. Eu acho que a memória é uma coisa fundamental, e em particular no caso brasileiro, né? Então, quando nós encontramos na rua, no ônibus, nas redes sociais, um jovem de 20 ou 20 e poucos anos, uma jovem de 20 ou 20 e poucos anos, pedindo ditadura militar, sem saber o que está dizendo, é porque foi sequelado na memória. Não há a menor dúvida, né? Então, a memória ela tem um papel muito importante. E é óbvio que o Brasil não é um dos exemplos em termos de memória. Mas, de qualquer maneira, a memória é um elemento central. Então, eu queria exatamente falar dessa tarde de Martin Luther King, não pela sua morte, mas prioritariamente pela sua memória. E, para isso, eu vou usar várias vezes a palavra lembremos. Primeiro, lembremos um 1º de dezembro de 1955. Lembremos de Rosa Parks. Lembremos de Rosa Parks. Para os mais jovens que não conhecem Rosa Parks, eu recomendo procurar conhecer. Eu diria, quis a história que o primeiro marco na luta contra o racismo institucional nos Estados Unidos não viesse de um homem, mas viesse de uma mulher. E essa mulher é Rosa Parks. Essa mulher é Rosa Parks. O que fez Rosa Parks? Ela simplesmente, numa cidade em que, Montgomery, uma cidade em que o racismo institucionalizado já estava se naturalizando, em que no ônibus público, quando não houvesse um branco para sentar, um negro sentaria. Isso estava regularizado na cidade. Nesse dia, 1º de dezembro de 55, Rosa Parks não se levantou para o branco. E ela foi tirada pela polícia. Ela foi fichada na polícia. Ela foi presa. Então, veja, eu diria, isso passou pela primeira vez, um fato como esse, aparentemente irrelevante, porque aquilo já vinha acontecendo há mais de 20 anos. Olha, eu fiz uma pesquisa que desde quando foi criado o transporte público em Montgomery, na cidade de Montgomery, já nasceu assim. Então, em 55, significa dizer, mais de 20 anos era assim. E essa mulher não cedeu o lugar, não se levantou. E disse na cara do policial,
quando nós estamos fazendo a coisa certa, nós não temos o que temer. Essa frase correu o mundo. E a partir dali, os Estados Unidos, boa parte dos Estados Unidos, acordou para essa barbaridade que era o racismo institucionalizado nos Estados Unidos. Então, lembremos Rosa Parks. Segundo, lembremos as primeiras manifestações contra a política de segregação racial dos Estados Unidos, que datam de 1960. Entre 1960 e 1966, houveram em várias cidades dos Estados Unidos, principalmente depois do acontecimento do Rosa Parks, uma série delas de rua, não é? Na sua maioria lideradas por Martin Luther King, mas não só. Então lembremos de Martin Luther King, mas lembremos de uma série de lutadores e lutadoras nos Estados Unidos que combateram nas ruas o racismo. Malcolm X, por exemplo, e toda a tradição islâmica, nunca esqueçamos disso, e boa parte da tradição islâmica com a liderança de Malcolm X. Não esqueçamos, por exemplo, todas as manifestações feitas ombro a ombro com uma série de organizações não negras que eram combatentes também do racismo. E lembremos que esses atos de rua, eles foram fundamentais para denunciar no mundo os limites dessa democracia, que era considerada a democracia mais consolidada que existia no mundo. Significa dizer, uma democracia que se consolidou e convive com o racismo, que democracia é esta? Perguntavam, digamos assim, aquelas populações que sofriam de racismo. Isso vai estar na poesia, isso vai estar no romance, isso vai estar no cinema. Então, assim, as ruas motivaram uma mudança de mentalidade na cultura norte-americana em relação ao racismo. Lembremos aqueles negros e negras pobres que foram defendidos por Martin Luther King. Lembremos um dos acontecimentos, digamos assim, mais um, né, em termos de crueldade, na cidade de Memphis, 1961. A cidade de Memphis era uma cidade que tem anualmente, 2 meses por ano, tempestades violentíssimas, frio violentíssimo. Existiam 2 tipos de pessoas que trabalhavam com lixo, trabalhadores do lixo, os negros e os brancos. Nos 2 meses que não se recolhia o lixo por conta do frio, os brancos ganhavam e os negros não ganhavam. Isso era Memphis, Estados Unidos. E, não sei se sabem, um dos primeiros discursos de Martin Luther King foi denunciando isso. Então, lembremos os trabalhadores negros, as trabalhadoras negras, pobres de Memphis, que foram defendidas ardorosamente pelo reverendo Martin Luther King. Lembremos a marcha sobre Washington em 1963. Uma marcha que teve mais de 250 mil pessoas. Foi considerada, naquele momento, a maior marcha da história dos Estados Unidos, lideradas pelo povo negro. Estiveram nessa marcha cristãos, muçulmanos, ateus, etc, etc, etc. Lembremos que nessa marcha foi a primeira vez que veio a público para um espaço tão grande um jovem compositor que já brigava com racismo quando era adolescente na sua cidade. O nome dele era Robert Zimmerman. Ele estava virando naquele momento Bob Dylan. É nessa marcha que Bob Dylan canta pela primeira vez para um público imenso. E coincidentemente ao lado do reverendo Martin Luther King, e antes do famoso discurso I Have a Dream, o famoso discurso de Martin Luther King. Então essa marcha, ela passa a ser um dos maiores símbolos da luta contra o racismo dentro e fora dos Estados Unidos. Significa dizer, Martin Luther King e seus aliados colheram os frutos de quase 10 anos
de trabalho, e literalmente trabalho de base na luta contra o racismo. Então, o caso, digamos, daquelas milhares de pessoas que acorreram a Washington foi fruto desse trabalho feito na rua, nos ônibus, nas periferias, nas igrejas, um trabalho extraordinário, né, para culminar naquela imensa marcha contra o racismo. Mas lembremos um dos atos simbólicos mais curiosos de Martin Luther King. Lembremos de 1966, cidade de Chicago. Martin Luther King, depois do discurso público, ele pregou na porta da prefeitura de Chicago, as 48 teses contra o racismo. Extraordinário, um ato simbólico extraordinário. Isso, na verdade, esse ato simbólico ele só é melhor entendido quando nós entendemos a formação de Martin Luther King. Martin Luther King, ele era, por formação paterna, o pai de Martin Luther King, ele se converteu, entre aspas, a Lutero. Ele era um apaixonado por Martim Lutero. E ele formou o filho sob a orientação de Martim Lutero. E Lutero tem um livro, que era um livro de cabeceira do reverendo King, chamado Da Liberdade do Cristão. É um dos primeiros livros de Lutero, quando ele propõe a grande reforma, depois das 98 teses de Warren. É assim, né, professor Alexandre? As 95 teses de Warren. Então, ele fez isso na porta da igreja. Martin Luther King prega as suas 48 teses contra o racismo na porta da prefeitura de Chicago. Um ato interessante e que tem muito a ver com o livro de Lutero e, consequentemente, eu diria, a posição mais radical do cristianismo. Eu diria, nas 48 teses do reverendo King, uma delas me chama a atenção, que é a impossibilidade que ele coloca de um cristão ser racista. Veja, essa frase ela é bonita de se dizer, mas ela é um problema na história do cristianismo, por uma razão muito simples. O cristianismo, em vários lugares do mundo, não só apoiou a escravidão, teve escravos, como na verdade foi um grande aliado em vários lugares do mundo, das casas grandes do mundo. Eu não preciso ir muito longe, né? A história do Brasil é marcada por isso, né? A história do Brasil é marcada por isso. Então, assim, agora, ao mesmo tempo, isso é uma das maiores contradições do cristianismo. Porque, veja, desde o fundador do cristianismo, que a escravidão, ela é condenada. Ela é condenada. Você vai dos evangelhos às cartas do apóstolo Paulo, não há nenhuma defesa da escravidão. E há uma condenação da escravidão e uma defesa da liberdade. Então, isso está no apóstolo Paulo, isso está em Jesus. Então, a ideia de que entre vós não pode haver discriminação, porque entre vós não há melhor, nem gregos, nem romanos, isso é uma frase cristã de Jesus e de Paulo. Significa dizer, os mais importantes fundadores do cristianismo se defrontaram diante de um modo, eles viviam sob um modo de produção escravista, da qual o maior império da humanidade era escravista, e o cristianismo era uma das poucas religiões contra a escravidão. E como na história o cristianismo se torna escravocrata. Esse é o paradoxo do cristianismo, que obviamente eu estou apenas abrindo um espaço, mas veja, isso é explicado historicamente, eu não estou dizendo que não há explicação, eu estou dizendo que é um paradoxo, teologicamente falando, porque se o seu fundador defende a liberdade contra a escravidão, caberia a seus discípulos continuar a sua obra, porque é assim que se diz, o mestre continua, a obra do mestre continua na obra dos seus discípulos e discípulas, é assim que deve ser. Ora, por que o cristianismo seria diferente? Não é? Hoje mesmo eu postava em um site uma foto de uma coisa nefasta chamada Ku Klux Klan. Era uma foto deles todos e atrás tinha Jesus salva. Porque a Ku Klux Klan nasceu em igrejas. Ela não nasceu em espaços propriamente políticos ou seculares. Não, nasceu em igreja. A Ku Klux Klan sempre foi católica. Agora é bom deixar claro, católica, branca, ocidental, como eles sempre disseram, né? Mas católica, né? Eu fico pensando, essas pessoas, elas, antes de matar, antes de enforcar negros, elas iam para a missa e tomavam hóstia. Porque é possível isso, né? Se é católico, né? Tomar hóstia é a coisa mais natural do mundo, né? Veja, isso é o cristianismo.
porque eu considero o catolicismo também cristão, então é cristianismo. Né? Mas é bom deixar claro, não só os católicos, né? Muito também da tradição protestante tinha simpatia pela escravidão. No próprio Estados Unidos. No próprio Estados Unidos. Então, era uma coisa que estava dentro do cristianismo. Ora, quando Luther King prega suas 48 teses simbolicamente na prefeitura de Chicago, e dentre aquelas teses, uma é que coloca claramente a incompatibilidade entre o cristianismo e a escravidão, Luther King se tornava, modernamente, aquilo que é fundamental na tradição judaico-cristã, que é a profecia. Ele tornava-se um profeta moderno. Era isso que se tornava Martin Luther King. Não é? E com toda a coragem anunciava uma divisão de águas fundamentais. Daqui para frente, um cristão não pode ser racista, um cristão não pode ser escravocrata. É isso que queria dizer as 48 teses, e em particular a 8ª tese, é onde está claro isso. Né? O cristianismo é incompatível com essa instituição chamada escravidão. Então, lembremos as 48 teses contra o racismo, pregadas na prefeitura de Chicago em 1966, por Martin Luther King e seus seguidores e seguidoras. Lembremos a coragem do Dr. Martin Luther King ao enfrentar nada mais, nada menos do que a CIA, o FBI, a Ku Klux Klan e racistas de toda sorte nos Estados Unidos. Vou repetir. Martin Luther King enfrentou a CIA. Olha, a CIA, ela esteve à frente durante mais de 30 anos, uma das figuras mais diabólicas, mais maquiavélicas da história dos Estados Unidos, chamado J. Edgar Hoover. Quem quiser conhecer essa figura nefasta, veja um filme chamado J. Edgar Hoover, de Clint Eastwood. Você vai saber quem era a figura. Figura absolutamente nefasta, maldosa, maldosa, maldosa. Odiava comunistas, odiava negros, era daquele, digamos assim, era daquele branco de identidade branca. Era J. Edgar Hoover. Odiava homossexual. Escondeu durante mais de 30 anos a sua homossexualidade. Você tem uma ideia do que esse senhor conseguiu. Ele, porque ele ficou mais de 30 anos, o cargo da CIA é um cargo de comissão. É um cargo de confiança do presidente da República. Sabe o que ele fazia? Quando ia entrar o presidente da República, ele fazia um dossiê sobre a vida privada desse presidente. Quando o presidente assumia, ele chegava lá e dizia: presidente, estou entregando o cargo e este dossiê. Aí o presidente dizia: não, o senhor pode ficar. Ele fez isso com todos os presidentes da República, até Fitzgerald Kennedy. Então, assim, não tinha republicano ou democrata. J. Edgar Hoover não saía da CIA. Ele era especialista em fazer dossiê para acabar com a honra de pessoas. Ele fez isso com milhares de pessoas. Ele foi o maior colaborador do período marcatíssimo nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia quem era a figura. Esse cara, para você ter uma ideia, ele criou um dossiê falso sobre o Dr. King, dizendo que King era homossexual, que King traía a mulher, que King... tudo que pudesse manchar a moral de um reverendo, entende? E King enfrentou até o fim. King enfrentou o FBI nos períodos mais anticomunistas do FBI norte-americano, e King enfrentou coisas como a Ku Klux Klan, que o odiava mortalmente. Porque, olha, o ódio de um ateu a um cristão é um ódio de um cristão a outro é maior. É assim no cristianismo. E parece que na esquerda também é um pouquinho assim, me parece, não sei. Não sei, deputado, não acho que talvez. Então veja, se parece, muito bem. Então veja, na Ku Klux Klan, King tinha o seu maior inimigo. Eles eram inimigo do cristianismo do Dr. King e da cor do Dr. King. Era um duplo ódio. Porque o cristianismo, é bom deixar claro, o Martin Luther King, ele era formado em teologia e filosofia, era professor de filosofia, doutor, PhD em filosofia, e era um homem que trabalhava muito na chamada filosofia social norte-americana, que é muito forte nos Estados Unidos. É uma área muito forte na filosofia norte-americana, e King pertence a essa área da filosofia social. Né? E, principalmente, a filosofia social americana é uma filosofia política, que era a área do King. Então, eles odiavam, digamos, o trabalho social do Dr. King, mas eles odiavam também o seu cristianismo negro. Então, Martin Luther King enfrentou essa gente. Significa dizer, lembremos a coragem desse homem até o fim.
Eu vou dizer, depois dos 20 anos, até o seu assassinato, Martin Luther King não teve sossego quase dia algum. Quase dia algum. Para onde ia, e à medida em que o trabalho ia crescendo, à medida que ia crescendo todas as atividades, organizações, palestras na igreja, ele passou a ser quase que um cidadão norte-americano e basicamente deixando a sua cidade e virando quase que um cidadão do mundo, porque depois do Prêmio Nobel da Paz ele virou um cidadão do mundo. Então, lembremos essa coragem, né? Por fim, lembremos acima de tudo, um homem que, como cristão, teve um sonho que lhe deu um sentido profundo para a sua vida até o fim. Martin Luther King pertence àquela geração de ser humano que jamais tomaria sequer um milhoral para dormir, porque é um homem que tinha um sentido pleno da vida. Aquilo que ele fazia lhe dava o sentido mais radical da sua vida. Significa dizer, é aquele homem que descobriu, como ele mesmo disse, triste daquele ser humano que não descobre uma razão para viver e uma razão para morrer nesse mundo. Porque, como dizia o poeta Torquato Neto, todo dia é dia dele, todo dia é dia dela. Então, assim, não há um dia específico para morrer. Então, todo dia é um dia para se morrer, como um dia para se viver. Agora, fundamental, dizia o Dr. King, era encontrar um sentido para a vida. E ele encontrou no seu cristianismo. Ele encontrou na sua luta contra o racismo aquilo que ele disse tão bem e que é a coisa que mais ecoou e vai ecoar por séculos e séculos. Eu tenho um sonho. Lembremos, no dia 4 de outubro de 2018, o homem que teve um sonho. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Romero. O professor Alexandre, mas também, se quiser falar aqui, Alexandre, sem problema. Se quiser lá, né? E pastor já tem mais exercício da tribuna. Mas quem passou pelo seminário também, né? Mas, Alexandre, eu vou fazer alguns registros. Aqui quero registrar a Lavínia Cruz, uma das lideranças, coordenadora do Movimento dos Trabalhadores do Povo Sem Medo. Paulo Vitor Melo, Diretoria de Direitos Humanos da Prefeitura Municipal de Aracaju. O professor Zezito de Oliveira, representando aqui a Ação Cultural. O Jerônimo da Silveira Sérgio, representando aqui o Conselho de Leigos e Leigas da Arquidiocese de Aracaju, CONAL. Gilvan Santos, representando aqui o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário. Tiago Nascimento, Sindicato dos Bancários de Sergipe. Jusileide Guimarães, Casa da Juventude, Arthur Bispo do Rosário. Lucas Matos, Coletivo Quilombo, articulação do mandato do deputado João Daniel, que está em Brasília nesse momento, acompanhando todas as tensões lá do Supremo Tribunal e a militância lá também aguerrida. Vânia Bandeira, Legião da Boa Vontade. Passa a palavra agora ao nosso professor, pastor Alexandre. Quero desejar uma boa tarde a todos e a todas. Desde já agradecer por esta oportunidade, né, de estar aqui nesta tarde refletindo sobre questões tão importantes e ainda tão atuais, né, tanto no nosso país quanto no mundo. A minha fala, né, eu fiquei de abordar questões relacionadas ao campo da teologia, né, que essa é a minha primeira área de formação, a teologia. Então eu dividi a fala em 3 partes, né? Uma primeira fundamentando algumas questões teóricas que vão trabalhar sobre essa relação dialética entre uma teologia da história e a secularização, e que vai dar base para uma teologia política. E abordando essa questão da teologia política, abordar questões mais pontuais a respeito do ativismo, né, da atuação política do reverendo Martin Luther King Jr. Eu preparei... Deixa eu ligar aqui o... Ok.
Então, a primeira parte que eu estou chamando de a dialética entre escatologia cristã e secularização. Então, escatologia cristã nada mais é do que dentro da teologia aquela disciplina que aborda uma teologia da história, como o cristianismo concebe a história, né? E essa relação dialética, essa relação de diálogo entre essa teologia da história e a secularização, que vai dar as bases teóricas para a formação de uma teologia política na década de 60, exatamente o mesmo período em que esse debate todo sobre direitos civis ganhou força, né? Então, primeiro, a teologia cristã da história, assim como o cristianismo ao longo desde a antiguidade e depois período medieval, concebeu a história, e de uma certa forma essa concepção de história ainda está muito presente em muitas igrejas, tanto do segmento católico, da teologia católica, quanto da teologia protestante, se vindo como uma impossibilidade, muitas vezes, de uma atuação política, de uma elaboração de uma teologia política dentro desses segmentos cristãos. Nós vamos entender por quê. Por exemplo, quando nós olhamos para a relação entre o texto sagrado da fé cristã, que é a Bíblia, dividido em duas partes principais, Antigo e Novo Testamento, ocorre essa dinâmica que a gente chama de realização, né? E a segunda parte, expectativa futura. Então isso dá um esboço mais ou menos de como o cristianismo vem concebendo a história. Realização, né, que tem a ver com o nascimento, morte e ressurreição de Cristo, que é um entendimento da história como história da salvação. Quem lê o Antigo Testamento, por exemplo, e olha para o Novo Testamento, você vai perceber que os autores do Novo Testamento, eles, de um modo geral, eles vão fazer leituras de textos do Antigo Testamento, tentando interpretar esses textos de uma forma que eles se apliquem à vida de Cristo. Então eles vão dizer, olha, o Antigo Testamento contém um conjunto de profecias que vão se cumprir, que vão se realizar no nascimento, morte e ressurreição de Cristo. Então eles concebem em termos de uma história da salvação. Então ele diz, olha, esse evento se cumpre no nascimento, morte e ressurreição, essas profecias se realizam, e agora o que vai acontecer daqui para frente, que é a expectativa futura, né? Isso tem a ver com a história, né? Quando se olha para a história, dentro dessa concepção de cristianismo mais conservador, é que depois de Cristo, depois do seu nascimento, morte e ressurreição, a história é vista como os últimos dias. Ele diz, olha, a humanidade entrou no seu estágio terminal e nós não devemos mais nos importar com este mundo, porque o mundo está se acabando mesmo. A única coisa que resta para acontecer é que no fim dos tempos, Cristo vai voltar uma segunda vez e vai colocar um fim a essa história como nós a conhecemos e estabelecer um reino, né, o reino de Deus, mas esse reino de Deus ele é transhistórico, é pós-histórico. Então, nessa concepção, quando você pega autores como Santo Agostinho, por exemplo, na Cidade de Deus, que é uma das primeiras obras que aborda uma concepção de teologia da história, e Agostinho escreve o livro exatamente por ocasião em que Roma sucumbe à invasão dos bárbaros, e ele está tentando responder àquele acontecimento. Ele vai interpretar, ele diz, olha, Roma caiu, outros impérios vão se levantar e vão cair também, nada disso tem importância, porque o que importa mesmo é salvar as almas das pessoas, e este mundo ele vai para as cucuias mesmo, ele está se acabando, estamos nos últimos dias da humanidade, nós não devemos nos preocupar com isso. Então é assim que o cristianismo concebeu a história durante todo esse período de mundo antigo até período medieval. Por exemplo, eu coloquei aqui uma citação do filósofo Karl Lovitch, num livro chamado O Sentido da História. Ele diz assim, a cidade de Deus não é um ideal que pudesse tornar-se real na história, como a terceira época de Joaquim e a igreja, na sua existência terrena. É apenas uma significação representativa da cidade verdadeira, transhistórica. Ou seja, é uma expectativa que vai para além da história. Então a história não importa.
Então, na perspectiva de uma teologia da história, que ainda não teve que lidar com as demandas do pensamento moderno, o sentido da história é compreendido através da cruz, instrumento de tortura e humilhação, através do qual o mundo dos conquistadores é conquistado. E se o sentido para a história for compreendido enquanto sentido para o sofrimento por ação histórica, as cruzes que se precisa carregar neste mundo são justificadas pela crença de que, assim como perseguiram o mestre, perseguirão os discípulos também, e no mundo tereis aflições, e em razão disso, rejeita-se este mundo agonizante e em estágio terminal por um vindouro, porém, pós-histórico. Então, se deve se conformar com a situação, que se Cristo foi crucificado, nós devemos ser também crucificados e nos conformar com isso. Então, é assim que a coisa foi compreendida e continua ainda sendo compreendida em muitos setores das igrejas, principalmente nas interpretações mais fundamentalistas dentro do cristianismo. Pronto. Com o advento da modernidade, ocorre um movimento, né, que é a chamada secularização. Ou seja, na secularização há uma permanência de categorias teológicas, porém essas categorias teológicas são secularizadas. A secularização não é um processo de ateísmo, mas é um processo em que conceitos teológicos cristãos, eles são mundanizados, eles são trazidos para a esfera secular. É tanto que a primeira vez que a palavra secularização é usada em tempos modernos, ela é usada num documento, que é o documento da Paz de Westfália, que põe fim à Guerra dos 30 anos, aqueles conflitos entre católicos e protestantes, e que tinha o sentido de desapropriar, de tirar propriedades da igreja e transferi-los para o Estado. Então, secularizar como tirar do campo eclesiástico e transferir para a esfera secular. Esse foi um dos sentidos da palavra secularização na modernidade. Um outro, dentro do campo do direito canônico, era quando o indivíduo fazia parte de uma ordem religiosa e ele queria deixar a ordem religiosa e voltar à vida comum. Então, esse abandono da vida religiosa e retorno à vida secular é chamado também de secularização. Então, nesse sentido, a secularização, ela toma conceitos teológicos e transfere para o campo secular. Então, é a transposição de conceitos teológicos para o plano político-jurídico, né, uma das formas. É a secularização da teologia cristã da história e a modernidade como essencialmente gnóstica. Essas três divisões, elas acabam sendo as concepções de três autores principais que trabalham essa temática. O primeiro deles, um autor chamado Carl Schmitt, em 1922, escreveu um texto chamado Teologia Política, em que ele, em resumo, vai dizer, olha, todos os principais conceitos de teoria do Estado são conceitos teológicos laicizados. No texto, ele vai trabalhar, vai fazer uma relação entre o conceito jurídico de estado de exceção como sendo análogo ao conceito de Deus como sendo todo-poderoso, o conceito teológico e o conceito jurídico. E outros conceitos de Estado que vão sendo transpostos do campo teológico para o campo secular. Então, esse é o primeiro entendimento em 1922, né, que é a transposição de conceitos teológicos para o plano político-jurídico. A secularização da teologia cristã da história. Aquele autor Karl Lovitch, em um sentido da história, ele vai dizer, olha, a maneira como a modernidade vai conceber a história é nada mais, nada menos do que a concepção de escatologia cristã, que é a teologia da história, sendo trazida agora para o campo secular. Ou seja, se a história, em termos cristãos, foi concebida em termos de expectativa futura, como uma história linear, uma sucessão de eventos linear, visando um objetivo final, um telos, um alvo final, que seria o retorno do Filho de Deus e o reino de Deus transhistórico. Nessa concepção moderna, ao invés de alimentar uma expectativa de uma pós-história, de um reino de Deus pós-histórico, se começa a alimentar um discurso de se transformar, realizar atividades para fazer do mundo um lugar melhor. O reino de Deus é trazido para a esfera histórica. Então, entanto, por exemplo, na moderna teoria do progresso,
em que se acredita que o ser humano vai assumir um papel através da razão para eliminar os problemas da espécie humana e assim conduzir a humanidade através de estágios sucessivos de progresso até um momento em que os problemas da humanidade seriam resolvidos. Esse euforismo de início de modernidade com pensadores iluministas ainda está alimentado, mesmo que inconscientemente, com uma concepção de uma teologia cristã da história. Embora nessa versão secularizada, no lugar de Deus como aquele que através da providência governa os desígnios da história, você tem o ser humano através da razão, da ciência, do conhecimento, e em vez de esperar por um reino de Deus futuro, é a intervenção humana na história que vai possibilitar a resolução dos problemas da humanidade. Essa euforia, ela acaba caindo por terra no início do século XX com as duas guerras mundiais, né? Nem sempre o ser humano vai, através de técnica e ciência, vai realizar coisas boas. Muitas vezes ele vai fazer coisas que podem destruir toda a humanidade, né? E um outro autor, que é o Eric Voegelin, entendeu a modernidade como sendo cristã, mas um cristianismo gnóstico, né? Como essencialmente gnóstica. Como consequência da secularização, elementos transcendentes, transhistóricos, são imanentizados e deslocados para a história. Dentre estes, a expectativa futura por um reino de Deus transhistórico é laicizada no anseio político por fazer do mundo um lugar melhor. Em outros termos, um reino de Deus sem Deus na história. Nós vamos encontrar isso na forma como o socialismo concebe a história, a ideia da vitória do proletariado como um povo eleito, e essa marcha que vai se dando até chegar a essa vitória final do proletariado na concepção da marxista, ou, como já citei, a questão da doutrina do progresso, desse desenvolvimento progressivo da humanidade, e outras versões disso vão aparecendo. Então, nesse caso, a providência divina, ela é transformada em progresso. O homem é colocado no lugar de Deus como condutor dos rumos da história. Não é mais Deus que conduz a história, mas o ser humano. Esse homem condutor da história, agora ele é colocado como um homo faber, não simplesmente como um fabricante de artefatos, de artesanato, mas alguém que não só vai agir sobre o espaço. Aconteceu uma enchente, um terremoto, eu não preciso ficar simplesmente passivo. Eu tenho conhecimento científico e conhecimento técnico para intervir no espaço ou tentar prever os acontecimentos e tomar algum tipo de atitude. Então ele começa dominando o espaço. E depois ele começa a imaginar que ele também pode se ver como um fabricante do futuro. Alguém que faz a história. Que as decisões presentes, elas podem antecipar os acontecimentos que estão por vir. Ele pode intervir nos acontecimentos futuros, no sentido de que, a partir do presente, ao invés de aceitar os acontecimentos de forma passiva como sendo a vontade divina, se pode agir para mudar a situação presente e ter uma expectativa de que o futuro pode ser melhor do que o presente. E isso é muito importante para a compreensão de uma teologia política, de uma teologia política. Que seria essa segunda parte aqui. Teologia política como resultado da dialética de escatologia cristã e secularização. Então, isto possibilita, teoricamente, o surgimento na modernidade de uma teologia política que pode ser distinguida em 3 acepções. Então, a primeira delas, que é a teologia político-jurídica, que seria a transposição de conceitos teológicos no plano jurídico estatal, que é aquela citação que eu fiz do Carl Schmitt. Então ele concebeu teologia política como esse processo de laicização ou secularização de conceitos teológicos que são trazidos agora para a teoria moderna do Estado. Uma outra concepção de teologia política, que seria teologia político-institucional, seriam justificativas teológicas institucionais para orientar a relação entre a comunidade religiosa e a comunidade política. Ou seja, agora a igreja, o cristianismo se viu na obrigação, na modernidade, de pensar como vai se relacionar com o Estado. Já que na modernidade se acentua essa separação entre igreja e Estado,
entre a separação entre a esfera eclesiástica e a esfera secular, aí começa a se elaborar uma teologia mais institucional de como o cristianismo, no caso principalmente a Igreja Católica, vai elaborar um discurso interno de como ela vai lidar com questões sociais ou com questões políticas. Mas isso é um discurso muito voltado ainda para dentro, né, para a própria instituição religiosa. E terceiro, teologia político-apelativa, que seria o empenho político-social dos cristãos, representando a autêntica realização da existência cristã. Como política apelativa, no sentido de que é uma teologia política que faz um apelo aos cristãos para que eles se envolvam com causas sociais no mundo, se envolvam com o combate às injustiças no mundo, como sendo essa a vocação do próprio cristão. Então, como resultado desse tipo de teologia apelativa, né, na acepção de uma teologia político-apelativa, o sentido da história ainda pode ser buscado na cruz. Porém, os que carregam as cruzes e são nelas crucificados são os eleitos de Deus, todos os que sofrem opressão no mundo. O mundo continua agonizante, mas não em termos de necessidade de salvação individual das almas dos homens para aguardar um reino transhistórico, mas por ser um ambiente de opressão e injustiças a ser transformado, ou seja, redimido pela ação política. Trabalhar por esta redenção deve ser a missão e a exigência moral feita a todos os que abraçam a cruz de Cristo. Então a concepção muda, né? Não é aceitar a cruz passivamente, mas entender que a cruz, o sofrimento existente no mundo, as injustiças, as opressões, e os cristãos se identificarem com todos aqueles que são oprimidos, com todos aqueles que sofrem injustiça, com todos aqueles que têm os seus direitos negados. E dessa forma lutar não somente pela redenção individual de almas, mas pela redenção do próprio mundo e da própria história. Então, dessa forma está constituída uma teologia política, né? Então, ainda na acepção de uma teologia político-apelativa, não foi por acaso que nos anos 60 surgem teologias políticas tanto em contextos protestantes quanto católicos. Por exemplo, é na década de 60 que nós vemos o surgimento, em contexto europeu, num contexto católico, de uma teologia política de um pensador católico como o Johann Baptista Metz. No contexto protestante, um teólogo alemão chamado Jürgen Moltmann, com a teologia da esperança. A teologia da esperança de Moltmann, de uma certa forma, vai influenciar o pensamento aqui no Brasil de um teólogo protestante chamado Rubem Alves, que muitos acabaram conhecendo, faleceu em 2014 apenas como educador, mas Rubem Alves foi pastor protestante até 1970 e foi o primeiro a usar o título Teologia da Libertação na sua tese de doutorado em teologia, quando ele defendeu isso nos Estados Unidos, na Universidade de Princeton. E o título era Por uma Teologia da Libertação. Infelizmente, ele acabou, por força de questões de mercado editorial, sendo forçado a publicar a tese nos Estados Unidos com o título de Por uma Teologia da Esperança. Porque estava na moda, exatamente por causa da teologia do Moltmann, do Jürgen Moltmann, a questão da teologia da esperança, e disseram, olha, ponha o título, ao invés de Por uma Teologia da Libertação, ponha a Teologia da Esperança. Mas o título original era Por uma Teologia da Libertação. Isto muito antes do Gustavo Gutierrez, aqui no contexto de América Latina, publicar o livro com o mesmo título. Depois com Leonardo Boff, o Jesus Cristo Libertador, trazendo essas mesmas perspectivas. E isso começa a surgir em vários lugares. Uma teologia negra, uma teologia feminista, uma teologia gay, teologia africana, as chamadas várias teologias do terceiro mundo, todas como um apelo ao envolvimento com questões sociais, com as injustiças que estão acontecendo no mundo. É assim que o cristianismo começa a pensar o seu papel político no mundo. Se a primeira metade dos anos 60 caracteriza-se no âmbito da teologia católica pela temática eclesiológica,
discutida no Concílio Vaticano II, 1962 a 1965, e no âmbito da teologia evangélica, pela configuração de um novo fronte com a teologia de orientação histórica de Pannenberg, em 1961, e com a teologia da esperança de Montman, em 64, a segunda metade dos anos 60 registra, tanto no âmbito católico como no protestante, a reviravolta política da teologia com o nascimento da teologia política na Europa, de 1965 a 1968, e da teologia da libertação na América Latina, de 68 a 72. Essa é uma citação do Rosino Gimbellini, A Teologia do Século XX, editora Loyola. E para ilustrar essa dialética que eu trabalhei agora no início, e depois disso eu passo a algumas questões mais pontuais sobre o Martin Luther King. Há uma citação feita pelo Gimbellini, mas uma citação do Gustavo Gutierrez, um dos pais da teologia da libertação aqui na América Latina. Ele diz assim: parece que boa parte da teologia contemporânea baseou-se no desafio lançado pelo mundo não crente. O não crente põe em questão o nosso mundo religioso, exigindo dele uma purificação e uma renovação profundas. Bonhoeffer acentuava o desafio formulando incisivamente a pergunta que está na base de muitos trabalhos teológicos atuais: como anunciar Deus em um mundo que se tornou adulto, né? Em um mundo que se tornou adulto. Mas em um continente como a América Latina, o desafio não vem principalmente do não crente, e sim do não homem. O não homem põe em questão, antes de tudo, não nosso mundo religioso, e sim o nosso mundo econômico, social, político, cultural. E é por isso que leva à transformação revolucionária das próprias bases de uma sociedade desumanizadora. Portanto, a pergunta não versará sobre como falar de Deus no mundo adulto, mas sobre como anunciá-lo como Pai em um mundo não humano, sobre as implicações que comporta o dizer ao não-homem que ele é filho de Deus. Em outras palavras, a pergunta não é tentar converter ateus à fé cristã, falar sobre Deus no mundo que está agora emancipado, o mundo que se tornou adulto. Você está dialogando com a filosofia de Kant e de Nietzsche. Mas é em contexto de América Latina em que o problema não é fé em Deus, que as pessoas são extremamente religiosas. Mas como dizer para essa pessoa que está passando fome, que não tem o que vestir, que não tem casa própria, que vive desabrigado nas ruas, que sofre discriminação racial, que Deus é seu pai, e enquanto seu pai assiste passivamente toda esta sua situação. E que aqueles que se dizem os porta-vozes desse pai também não fazem nada para mudar toda essa situação de opressão dos filhos de Deus. Então, os filhos de Deus passando fome, passando todo tipo de privação, de necessidade, e nada é feito por aqueles que se dizem os porta-vozes desse Deus Pai. Então essa é a questão que acaba sendo colocada pela teologia da libertação. Aqui eu tinha colocado alguns pontos, né, uma cronologia do movimento dos direitos civis. Eu vou passar essa parte e vou direto a algumas questões pontuais sobre Martin Luther King. Martin Luther King e o movimento pelos direitos civis. Deixa eu passar aqui a cronologia. Apenas algumas datas, né? Pronto. Vamos lá. Influência sobre o pensamento de Martin Luther King e sua atuação no movimento pelos direitos civis. Pronto. Uma das primeiras influências que eu destaco seria a própria influência do ambiente familiar. Foi publicado no Brasil, né, a autobiografia de Martin Luther King pela editora Zaha, uma autobiografia que foi uma reconstituição a partir de vários escritos, discursos que foram proferidos, entrevistas em rádio, TV, né, e que mostra esse lado humano do ativista, do pastor, os seus dilemas, as suas preocupações que estão ali por trás do movimento pelos direitos civis. E na autobiografia ele fala muito sobre essa influência familiar. Ele nasceu no sul dos Estados Unidos, um ambiente onde a segregação racial é extremamente forte, como já foi muito bem lembrado pelo professor Romero.
ele cresce em meio a tudo isso, estudando em escolas segregadas, vendo a triste situação de ter que, quando se vai, por exemplo, a uma lanchonete, a um cinema, está muito claro que aqui é lugar para branco, aqui é lugar para negros, e isso tudo institucionalizado, né? Aquilo que era chamado de separados mais iguais, que era assim que a lei dizia. E é isso que ele diz, o separado mais iguais não é verdade, né? Esse separado mais iguais é uma desigualdade, na verdade. Então ele cresce em meio a isso. O pai dele, o reverendo Martin Luther King, ele é Martin Luther King Jr., Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, o pai, e ele, Martinho Lutero, o filho, Júnior. Foi presidente, né, da Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor. Uma entidade que tinha sido criada desde o início do século, exatamente para lutar pelo fim dessa segregação racial do país, principalmente no Sul, que é resultado exatamente da Guerra da Secessão, em que se consegue colocar fim à escravidão, né? O Sul reage com guerra, porque não quer abrir mão, não quer libertar os escravos, perde a guerra e é forçado a libertar, mas diz, agora eu não vou simplesmente me sentar à mesma mesa com aqueles que foram outrora os meus escravos. Eu não vou frequentar o mesmo restaurante ou a mesma lanchonete com aqueles que foram os meus escravos. Então vamos separar. Os meus filhos não vão estudar nas mesmas escolas, né? Não vão frequentar os mesmos ambientes. Então é assim que isso vai se configurando, né? E os negros no Sul vão se conformando com isso, né? Luther King assume o pastorado da Igreja Batista na Avenida Dexter. Há um filme que é facilmente encontrado na internet, que é a história de Vernon Jones, que é exatamente o pastor que antecedeu Luther King nessa igreja e que foi posto para fora do pastorado da igreja pela própria liderança dessa igreja, que depois, sob a liderança de Luther King, assumiu uma posição de destaque no movimento dos direitos civis, porque o Vernon Jones é o primeiro a se posicionar firmemente quanto a esse problema da segregação ali no Sul, e a tentar despertar a consciência da sua igreja e da população negra de Montgomery, né? E ele é levado algemado depois que um dos pastores auxiliares, ele é morto por policiais, porque um rapaz está sendo espancado por policiais, ele se sente indignado por aquilo, vai pedir para se colocar um fim àquela situação, é agredido, ele reage e atiram nele. Como todo mundo acha aquilo normal, para matar negros, ele prepara um sermão para o domingo seguinte, com o título: É seguro matar negros. É chamado pelo juiz da cidade para saber qual seria o conteúdo da pregação. No sábado, a noite anterior ao sermão, a Ku Klux Klan queima uma cruz na frente da igreja, apedrejam a casa dele, e ele prega o sermão e sai algemado, e só é solto porque a liderança da igreja assume o compromisso de que ele não mais seria o pastor daquela igreja. A liderança da igreja decide convidar o reverendo Martin Luther King Jr., que tinha algo em torno de 26 anos na ocasião, porque dizia, não, é um pastor jovem, e nós vamos fazer a cabeça dele. Nós vamos conseguir moldá-lo ao que queremos. Nós queremos apenas um pastor que continue com as nossas tradições, que não nos arrume problemas, né? Que não nos arrume problemas. Porque essa era a mentalidade do negro ali, que estava conformado com toda aquela situação. O grande despertar é o acontecimento com a Rosa Parks dentro do ônibus, que dá início a um boicote às empresas de transporte público em Montgomery, que vai durar um ano, e que termina com a aprovação pela Corte Americana de uma lei que vai abolir a segregação, pelo menos por lei. Na prática, a coisa vai continuar. Então, esse ambiente familiar, né, vai moldando essa mentalidade de Martin Luther King, de não se conformar com essa situação de segregação, de racismo, e depois algumas influências intelectuais, né, que ele mesmo vai destacando isso. Ele fala sobre o livro A Desobediência Civil, de Henry David Thoreau,
Diz que é a primeira vez que ele desperta para uma ideia de desobediência civil, de reagir contra injustiças. Uma outra influência sobre o pensamento dele, que é um livro chamado Cristianismo e Crise Social, que é um dos autores, naquele contexto ali de teologia protestante, do chamado Evangelho Social. Esse autor, o Walter Rauschenbusch, que é um alemão, e outros autores como Reinhold Niebuhr e outros teólogos protestantes, são os primeiros a dar aquilo que seriam os primeiros passos de uma teologia política naquele contexto, isso é chamado de Evangelho Social. E ele leu muito sobre isso e se alimentou muito dessa perspectiva. Também através de uma leitura crítica de Marx, né? Ele tinha essa característica de ser um leitor crítico de vários autores, de assimilar aquilo que ele considerava positivo e criticar o que ele achava que não era muito positivo. E a influência de Gandhi e Jesus Cristo. Ele dizia que Cristo fornecia o espírito e a motivação, enquanto Gandhi fornecia o método. O método é exatamente o de ação não violenta, que ele passa a defender, né? de uma militância não violenta. Isso ele se espelha no que Gandhi realizou na Índia. Então ele diz, Gandhi colocou em prática um princípio cristão, que era aquele de oferecer a outra face. Que no início Luther King dizia, esse princípio de oferecer a outra face, talvez ele funcione bem na relação interpessoal, mas será que ele funciona bem nas lutas coletivas? Né? A ação não violenta é passividade. Alguns o criticaram como sendo passividade, ele entendia que não, que era uma forma de despertar a consciência do branco e fazê-lo sentir vergonha. Enquanto eles reagiam com violência, eles não reagiam à violência, não combatiam violência com violência, e assim a violência do branco acabava sendo exposta. Então ele diz, Cristo forneceu o espírito e a motivação, que seria o amor. E Gandhi forneceu o método, que era o método de ação não violenta. Uma outra influência seria um meio termo entre a teologia liberal e uma teologia neo-ortodoxa. São dois campos no pensamento dentro da teologia protestante. Ou seja, em resumo, Luther King não era um protestante de viés fundamentalista, de viés conservador. Era um protestante que a gente chama de liberal, modernista, extremamente crítico, extremamente questionador. Que ele, com 13 anos de idade, na escola dominical da sua igreja, ele chegou a questionar, por exemplo, a ressurreição de Cristo, com 13 anos de idade. E esse questionamento deles o fez renegar um tipo de teologia fundamentalista e abraçar um pensamento mais próximo de um pensamento moderno. E a leitura crítica de autores protestantes como Reinhold Niebuhr, né? E, por fim, da própria marcha, né, da militância por direitos civis dos negros, porque ele foi muito mais prático do que teórico, né? E até pelo fato de ter sido assassinado ainda muito jovem, com 39 anos. Né? E para concluir, como consideração final, eu gostaria de colocar o seguinte, que Martin Luther King, embora forçado a ser prático, por exigência da situação, estava constantemente refletindo em busca de bases teóricas sobre o sentido e as motivações das ações ao longo do movimento pelos direitos civis. A militância norteada pelo amor cristão, ou como ele mesmo disse, o espírito dado por Cristo e o método da resistência não violenta, evitou que ressentimento e ódio dominassem a situação. Se tiver que declarar o que considero ter sido a maior contribuição de Martin Luther King para o movimento pelos direitos civis, eu digo que foi conscientizar os participantes sobre o agir não violentamente, sobre o não cultivar o ódio ou alimentar o ressentimento. Foi não tratar as pessoas como peões num tabuleiro de xadrez a serem sacrificadas pela causa. Foi sua motivação cristã baseada no amor, aliada ao método de não violência de Gandhi. Então esse foi o seu diferencial, pelo menos no movimento de lutas pelos direitos civis, em relação a outros protagonistas do mesmo momento. E aqui eu finalizo a minha fala
e agradeço pela paciência. Eu que agradeço, né? Uma excelente aula aí de história, e vamos abrir o debate. A partir de agora, então, as pessoas que querem começar a dialogar, é só levantar o microfone, e as pessoas que não estão aqui no plenário podem perguntar pelo microfone sem fim. Enquanto isso, eu vou fazer registro de algumas pessoas. Representante da diretoria central do Sintese, professora Tânia Ivone Lima. Aqui eu estou vendo a nossa poetisa Gigi. Fórum Sergipano de Religiões de Matriz Africana, representando pelo PGGAN Irivan de Assis. Eu peço desculpa que não registrei logo, né? Porque também é muito sério. Núcleo de Produção Digital, Lando Vieira, representado por Anselmo Amaral. Teatro Negro, História em Cena, Teatro Afro, representando por Isabel Nunes dos Santos. Luciano Acioli, nosso professor e ex-vereador do município de Jamalatuba. Maria Aline Vilaça, professora do Departamento de Dança da Universidade Federal de Sergipe. E a nossa dirigente, liderança e hoje presidente do Conselho Estadual da Mulher, companheira Érica Leite Santana. Aqui a primeira pessoa inscrita é a companheira Gigi, poetisa. Depois Severo. Eu quero aqui dizer que na votação do Supremo Tribunal está 1 a 1. A todo momento a gente vai estar informando. Boa tarde a todos. Boa tarde, mesa aí. Professor Romero, estou aqui entristecida. Vai quebrando os protocolos, já está do debate. Porque eu vim assim, cheguei atrasada, né, na sua... Queria ouvir muito a sua explanação. Eu gostaria de ter assistido, mas durante o debate, no decorrer do debate, se o professor puder trazer um pouco da sua história, da história que você ressaltou, e o que eu acompanhei sobre a palestra do professor, eu gostaria, porque foi baseado em estudo científico, né? E essa história de Luther King, essa comparação que é feita sobre a história dele, que eu achei extremamente coeso, né? A questão do movimento. Mas aqui no final, porque também eu cheguei atrasada, o senhor faz uma ligação da luta de Gandhi, né, com a passagem de Jesus Cristo, né? A consideração que Jesus Cristo vem mais pela questão da espiritualidade, né? E Gandhi vem mais também pela questão da espiritualidade. Você coloca ali que Jesus Cristo vem pela questão da motivação, falou espiritualidade e motivação, né? Mas quem é conhecedor da história bíblica, e lá nos anos idos, né, a gente entende que Jesus Cristo foi mais um revolucionário, foi um dos revolucionários que veio colocar em pauta a questão da opressão sobre as pessoas, especificamente no país em que ele nasceu, de negros, né? Eu gostaria que o senhor colocasse, porque eu não assisti a palavra de Romero, que o senhor, como é que eu posso dizer, destrincha um pouco essa questão, essa comparação, porque para mim não ficou assim muito bem claro, da espiritualidade e motivação em relação à situação de opressão em que o negro, que a população negra que Martin Luther King lutou, né, com a realidade de hoje. Que o senhor fizesse essa... Porque eu achei essa colocação super importante no final da sua fala. E para a gente, Padre Melo, lá nos anos de Zumbi dos Palmares, foi um trabalho de pesquisa que eu fiz, eu escrevi inclusive um livro em cordel, que ele diz assim, Padre Melo diz assim, Jesus Cristo crucificado, né, e morto, e o negro crucificado vivo, né? Padre Melo já faz essa referência de Jesus Cristo como um negro, né, que para nós, do movimento negro, nós do povo negro, que vem fazendo
pesquisando essa história, Jesus Cristo para a gente vai ser sempre um homem negro e que foi crucificado, vivo e morto. E assim a população vive até hoje, crucificada e morta, e morrendo no extermínio da nossa população. Aí eu gostaria que o senhor só falasse um pouco dessa motivação de Jesus Cristo e essa questão da espiritualidade para a época e uma reflexão como hoje. Obrigado, Gigi. Vamos fazer um bloco de 3, né? Agora é Severo. Na verdade, eu gostaria de agradecer a presença de ambos. Desculpa. Na verdade, eu quero agradecer a presença dos dois. Foi muito proveitosa, nos trouxe a oportunidade de fazer uma revisitação aos nossos debates e às nossas viagens na resistência negra sergipana, e também a releitura da nossa realidade. Eu gostaria que, se possível, fizesse essa relação do Almirante Negro, nosso João Cândido, na revolta da Chibata, em relação à questão do nosso líder norte-americano, a sua trajetória de vida e de luta, sobretudo dentro do processo dos direitos civis, porque tanto lá quanto aqui nós tivemos exatamente diversas personalidades que foram violentadas, que foram agredidas, que foram massacradas e mortas. Não só a nossa memória recente da Mirella, mas sobretudo a nossa sergipana Beatriz Nascimento, que foi assassinada lá no Rio de Janeiro, tá? E que esse pessoal tem em comum a luta pelos direitos civis, a luta contra a opressão, a luta para alcançar a cidadania plena, a liberdade e, sobretudo, a igualdade. E então, tanto a relação da nossa lembrança, Luther King, tá? Que nos trouxe exatamente essa lembrança de Gandhi, essa lembrança de outros ancestrais, de outros guerreiros. É necessário que a gente possa rever também essa leitura dos nossos modelos brasileiros e nossos modelos sergipanos, o Cesário, o Abdias Nascimento e tantos outros. É evidentemente que aqui em Sergipe nós temos uma pleiade de heróis anônimos que têm lutado exatamente para que a gente possa ter um lugar ao sol, um lugar à liberdade, sobretudo a expressão da nossa palavra. A nossa preocupação é essa, e eu passo para os dois, agradecendo a expressão da teologia e, sobretudo, que foi feita exatamente o instrumento de luta que foi utilizado pelo Luther King. Eu gostaria que essa referência também tocasse os nossos pastores aqui em Sergipe e que pudesse utilizar isso para dar uma dimensão à nossa expressão e que fosse menos intolerante dentro do processo da religião, porque a religião também é, sobretudo, cidadania e é liberdade. Muito obrigado, Severo, e eu passo para Antônio do Carmo. Som aqui na minha direção. Levante, por favor. Isso. Som. Veja se chegou. Então, eu começo parabenizando o ano, sempre trazendo aqui para esta casa bons palestrantes, boas audiências públicas e muito proveitosas sempre para a comunidade e com aprendizado para todos nós. Parabenizar os dois
palestrantes muito bons. Falando da memória que o professor traz, eu quero lembrar Gonzaguinha, memórias de um tempo em que lutava por seus direitos a um defeito e mata. Aí nós estamos voltando a esse tempo, né? Esse tempo está voltando, lamentavelmente. Quero lamentar a ausência aqui nesse espaço de nenhum representante da Convenção Batista Sergipana, lembrando que Martin Luther King é um pastor batista. Eu tenho o privilégio de ser membro da Igreja Batista. Estou aqui não como representante dos batistas, porque eu não tenho autoridade para isso. Estou aqui como militante da população de esquerda, deixar isso bem claro. Mas lamento a ausência de um representante da Convenção Batista Sergipana que deveria estar nesse espaço, prestigiando este evento. O questionamento que eu faço agora, nós estamos aí no julgamento do habeas corpus, retrato pela defesa do presidente Lula, o resultado está 1-1. Eu nunca imaginei, eu tenho 62 anos de idade, nunca imaginei que um dia eu ia sentir vontade de dar um beijo na careca de Gilmar Mendes. Eu nunca imaginei isso. Tá? Hoje, o artigo 5º da nossa Constituição, no inciso 57, diz que ninguém será considerado julgado ou condenado até trânsito julgado de sentença penal condenatória. O meu questionamento é: quando o Supremo Tribunal Federal do nosso país viola a causa pétrea da Constituição, e é isso que eles estão fazendo. Entendo que o Poder Judiciário não tem poderes para alterar a Constituição, prerrogativa do Parlamento. A minha pergunta é: quando o Supremo Tribunal Federal, a última instância jurídica do país, se ela não respeita a Constituição, nós, cidadãos, não temos o direito de praticar a desobediência civil? É meu questionamento. Obrigado. Eu vou passar a palavra para o nosso pastor Alexandre e depois, se Romero também quiser, dentro das reflexões. Só antes de passar a palavra, Alexandre, é o seguinte: uma coisa que ficou assim muito clara em termos de lições para a gente é que, por exemplo, a teimosia, a desobediência, né, nessa luta nos Estados Unidos, a mesma ação era contínua. Ela não era episódica como a nossa. Então, se tem um evento que é uma agressão racista e eu vou me rebelar, eu não consigo que a maioria continue, né, com aquele mesmo tipo de reação até que a gente supere aquele tipo de comportamento. As nossas reações são muito de momentos, né, muito defensivas e viram muito episódio. Eu acho que essa é uma grande lição, né, quando a companheira fica no ônibus e durante um ano a reação é de não obedecer, é da desobediência. Né? A desobediência civil ela tem que ser contínua. Não tem desobediência civil só um episódio. Né? Não tem. E eu acho que esse é um dos problemas que a gente precisa estar mais junto, refletindo mais, para ver como é que dá essa continuidade. Mas eu passo a palavra. Ok. Alô? Sim. A primeira questão, né, foi sobre essa relação, essa influência do Gandhi e de Jesus, por exemplo, na militância, né, do Martin Luther King. Ele, Martin Luther King, interpretou, né, que as ações não violentas, esse modo de ação não violenta de Gandhi na luta pela independência ali da Índia, era uma forma de Gandhi, mesmo não conscientemente, ter colocado em prática um princípio que, no entendimento de Luther King, enquanto protestante e cristão, era um princípio cristão. Então, ele, quando teve acesso a esse conhecimento, ele começa a se aprofundar na história de Gandhi, nas suas ideias, no seu pensamento. Depois ele é convidado até a fazer uma visita à Índia, né, e tem contato de maneira mais profunda com o que aconteceu na Índia. Aí é dessa maneira que ele vai interpretar. Ele vai dizer: olha, em Jesus eu encontrei a motivação. Qual é a motivação? O amor. O amor, até mesmo o amor pelos inimigos. É sobre amar até mesmo o inimigo. Porque ele desde cedo,
ele fala que na autobiografia que houve uma fase na infância dele que ele começou a sentir ódio dos brancos. E depois ele disse: eu não vou me deixar consumir por um sentimento de ódio pelos brancos. E ele começa a entender que ele precisaria se libertar disso. E que precisava amar os brancos e despertar a consciência dos brancos para um problema que ele entendia como sendo um problema de ordem moral. O que é importante é o seguinte, é que é um contexto de sociedade norte-americana, cristã, agora de maioria protestante. Tanto brancos eram protestantes, quanto negros eram protestantes na sua maioria. Então, ele encontra um ponto comum entre esses dois grupos na base religiosa cristã protestante. E ele vai encontrar meios nessa fé comum para desafiar a consciência, tanto dos negros, para lutar pelos seus direitos, para não se conformarem com as injustiças, entenderem, olha, na base disso há uma concepção de um discurso de povo eleito, que está muito na base de toda a teologia política, de que na teologia da libertação se fala de Deus como tendo uma opção preferencial pelos pobres, e como sendo um símbolo de todos aqueles que são oprimidos. Isso é uma lógica de discurso de povo eleito, que serve para trazer a consciência de que todos aqueles que sofrem têm Deus ao seu lado. Então, o sofrimento dos negros não era visto de maneira indiferente por parte de Deus, eles deviam ter consciência disso. E ao lutarem, eles deviam lutar com essa consciência, dando uma dimensão mística, uma dimensão religiosa, de que a partir da fé, eles tinham um imperativo moral, lutar por algo pela transformação de uma sociedade injusta. Mas eles não poderiam aderir aos mesmos métodos do opressor, que era a violência, o espancamento, o lixamento público da Ku Klux Klan, os assassinatos constantes por parte da polícia do negro nas ruas, expulsão de brancos o tempo todo de lanchonetes e de outros espaços. Então, o que ele também lhe dizia é que a ação não violência visava também possibilitar, numa etapa futura, um processo de reconciliação. Dizendo, os brancos são nossos irmãos. Eles, embora não tenham consciência disso, mas nós precisamos ter. Eles são nossos irmãos. Então, é nesse sentido que ele diz, olha, Gandhi me forneceu um método, a ação não violenta. E Jesus fornece a motivação. Fornece a motivação. Na questão do Severo, acho importante, acho que é algo que ele precisa aprender aqui no Brasil, de começar a tomar conhecimento sobre os protagonistas negros, né? Só que quando muitas vezes a história é contada, simplesmente os heróis que nos são apresentados são homens e brancos, né? Raramente mulheres ou negros. Então, é uma carência, é uma necessidade do nosso próprio sistema educacional e de outros espaços que precisam discutir isso, até como uma forma também de alimentar a autoestima. Né? Nós buscamos modelos às vezes fora, quando nós temos modelos bem próximos da nossa realidade e que podem servir para alimentar a consciência, nos dar motivação para aquilo que nós estamos fazendo. No caso, e na terceira pergunta, essa questão da desobediência civil, né, há momentos em que se a consciência é despertada de que algo que está acontecendo é injusto, né, é imoral, né, e que é preciso tomar algum tipo de posição. Né. Por exemplo, no exemplo que eu dei de que há uma base de discurso de povo eleito, né, nessa identificação religiosa, ele, olha, nós os que sofremos de uma certa forma somos preferidos por Deus. Esse discurso de povo eleito, ele é perigoso porque ele pode ser assimilado pelos dois lados. Eu vou dar um exemplo. Isso está na base desse pensamento da teologia política latino-americana, desse pensamento de Martin Luther King. Mas, por exemplo, no caso do apartheid na África do Sul, a origem daquilo está quando
os colonizadores brancos europeus chegam à África do Sul, também protestantes e principalmente de formação calvinista, tendo na sua base a doutrina da eleição e da predestinação, eles se veem como escolhidos por Deus, tanto para cristianizar o país, a África do Sul. A segregação começa, o apartheid começa na África do Sul, com a compreensão de que, com a ideia, com a interpretação por parte desses colonizadores, de que a religião praticada pelos negros africanos era algo do demônio e que eles não deveriam se misturar para não se contaminar. Algo que continua de uma certa forma acontecendo aqui no Brasil com religiões de matriz africana também, que acaba sendo interpretada desta forma. Então começa como um apartheid religioso. Depois esse grupo vai se compreendendo como um povo escolhido por Deus para civilizar a África. Então lá também está na base uma lógica de discurso de povo eleito. Então, no fundo, é a maneira como ambos estão interpretando a sua relação com Deus. Ou seja, tanto serve para legitimar injustiças, como para levar pessoas a lutar pela mudança, pela melhora do mundo, pela transformação da sociedade. Mas é sempre preferível que haja uma atitude também de autocrítica, né? Para termos o cuidado de nem sempre incendiarmos o mundo, né? Vermos até que ponto as ações podem ser pautadas de maneira estratégica, de maneira racional, de maneira que surtam efeitos, né, benéficos para a transformação da sociedade como um todo. Obrigado, professor. Antes de passar para o professor Romero, eu quero aqui registrar a presença de Lucas Bonfim, diretor acadêmico do curso de Engenharia e Química da Universidade Federal de Sergipe, e o professor doutor Evaldo Beck, coordenador do mestrado de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe, sempre presente aqui na nossa audiência, colaborando. Mas Romero quer também fazer uma análise das três mesas, né? Olha, eu queria, primeiro, olhando aqui de cima, é interessante vocês, nós nos olharmos daqui de cima, muito interessante no dia de hoje, né? Pela lista das pessoas que andam aqui, me parece que nós vamos precisar nos encontrar mais vezes para diante da situação desse país. Eu não estou muito esperançoso, não. O meu otimismo é sempre para dias piores, né? Então, assim, não está fácil. Agora, eu acho importante ver esse auditório aqui, depois da fala de Gigi Severo, é muita ancestralidade, né? Muita. Eu acho importante isso. Agora, eu queria dizer uma coisa que para mim é fundamental, eu falei na fala inicial, que é sobre aquela conjuntura que está nos Estados Unidos. Eu acho que há semelhanças com relação a gente e obviamente, há peculiaridades, né? Eu ultimamente, ando me dedicando a ler e a estudar a filosofia política norte-americana e principalmente dentro de uma certa conjuntura norte-americana, do pós-guerra para cá, né? Nós estamos preparando um curso sobre as Panteras Negras, eu e um grupo de professores, estudantes e militantes também, né, negros, que vai ser na ABAU agora em maio, e eu fiquei responsável, juntamente com o Leno Andrade, que foi aluno de História e atualmente é aluno do nosso mestrado de Ciência da Religião, um pouco em como se deu a conjuntura do surgimento dos Panteras Negras. E nos Estados Unidos, a conjuntura se deu, que é a mesma do Martin Luther King, ela se deu no início uma profunda divisão. Veja, é isso que eu estou dizendo. O Brasil, eu não sei, eu não tenho condição de prever o futuro, mas eu posso falar pelo meu presente de perplexidade. Veja, nós estamos caminhando para uma divisão, se não parecida com os Estados Unidos, mas que terá elementos semelhantes. Nós teremos elementos semelhantes. Por exemplo, olha, uma das regras fundamentais da política norte-americana dos anos 50 era o ódio. Era o ódio. E o ódio, ele se encarnou em várias instituições. Por exemplo, vamos deixar claro, antes de Martin Luther King e dos Panteras Negras, os Estados Unidos viveu um período macartista, por exemplo, que era o ódio à cor vermelha, o ódio à comunista, a paranoia dos comunistas. Para você ter ideia, você não imagina o que foi a institucionalização da paranoia comunista. Os Estados Unidos viveu isso, talvez tenha sido o único país que viveu isso de maneira institucionalizada. Você criar o ódio, a delação, você estragar vidas inteiras, né? Para você ter ideia, o Estados Unidos foi contaminado por um rastro de pólvora de ódio que marcou a política norte-americana durante mais de uma década, né? Veja, significa dizer, esse tipo de coisa entrou de cheio na política.
Né? Você junta uma política de ódio com a comunista, depois vem, junta com o racismo, você junta com uma política de segregação racial que chegava às áreas do absurdo. Um absurdo, de banheiro para negro, banheiro para branco, era cinema, escola, você tem aquela cena famosa que, imagine, a filósofa política judia, branca, Hannah Arendt, se chocou quando ela viu a foto da menina negra, que quando foi aprovada a política de acabar com a segregação, a menina foi para a escola, escoltada por polícia, uma menina bem magrinha, negra, escoltada por policiais, e ainda assim achincalhada na escola. Hannah Arendt, ela tem um ensaio maravilhoso dessa filósofa, muito bonito sobre isso, onde ela associa, digamos assim, ela trabalha os limites de fato da democracia. Porque ela diz o seguinte: quando a democracia ela não tem substância alguma, ela é apenas uma formalidade parlamentar, dá nessas coisas. Digamos assim, que é algo mais antidemocrático que essa situação, né, da menina, etc. Então veja, eu diria que há algo semelhante na política americana, agora que nós ainda não conhecemos nas proporções dos Estados Unidos. Né? Nós ainda estamos no ódio, que ele ainda está, digamos assim, ele ainda está numa certa superficialidade. É claro que alguém marrou fazer, mas, Roberto, não diga isso porque eu já estou achando demais. Não, você não viu nada ainda. Você não viu nada ainda. Você tem a direita brasileira, desde os anos 80, desde 85, ela não se sentiu tão à vontade como está agora. Tão à vontade, assim, para a rua, para lugares públicos, etc. Então não se iluda, o Lula é um bode expiatório de algo muito maior. Depois de Lula viram outros, é por isso que aqueles que não entenderam que depois de Lula viram outros, pode ser exatamente aqueles que não entenderam. E vai ser aqueles que não entenderam. Né? Depois de Lula pode ser o MST, pode ser o MTST, pode ser a CPT, pode ser a ala de esquerda católica, pode ser parlamentar de esquerda. É isso que você tem que entender. Porque esse ódio, ele não tem... Olha, o ódio, você sabe quando ele começa, ninguém sabe quando ele termina. Isso é complicado. E Martin Luther King, para nós, é um dos exemplos extraordinários de alguém vitimado pelo ódio até o sacrifício final. É bom deixar claro, Martin Luther King, ele foi vitimado pelo ódio. Martin Luther King foi assassinado pelo ódio. Martin Luther King foi ceifado pelo ódio. É isso que eu estou dizendo. Você sabe quando o ódio começa, mas não sabe quando ele termina. Né? E por isso que eu acho que é fundamental que a gente tenha meios para se preparar para isso. E eu ainda não vejo outro melhor do que fortalecer nossas organizações. Eu não vejo outro caminho. Eu não vejo, entendeu? Eu gostaria de, sei lá, um milagre, que Deus desse intervenção na história, mas enquanto ele não faz, eu prefiro ficar com meus pés no chão. E é o seguinte, entender essa conjuntura e saber que é importante, porque isso pode sobrar para Lula, como pode sobrar para MST, como pode sobrar para um terreiro. Vamos deixar claro, viu? Daqui a pouco a coisa vai... Porque o ódio, ele vai mudando de cara, mas essencialmente ele vai ficando mesmo, isso eu tenho muito medo. Né? E os ares políticos do ódio é muito cruel. Para você ter uma ideia, hoje ele vai instalar tudo pelo lugar. Não, eu acho que não há um espaço que ele não tem. Ele está no WhatsApp, ele está no Facebook, ele está na família, ele está no parlamento, ele está no partido, ele está na associação, ele está na rua, ele está no bairro, Não é à toa que determinado grupo odioso adora escolher a 13 de julho. Lógico que não é gratuito, mas será que é? Não, acho que não é uma coisa assim, espontânea. Então, assim, essas escolhas, elas são muito fortes, né? E eu acho isso muito preocupante. Então, quando nós, e o mandato popular de Ana Lúcia chama a atenção para esse dia, eu acho que foi uma coincidência, que 4 de outubro desse que está dando em Brasília e fosse os 50 anos do assassinato de Martin Luther King. Digamos assim, o ódio regendo a política lá que matou Martin Luther King e o ódio regendo a política aqui e tal. Agora, só uma brincadeira, eu acho que o companheiro lembrou muito bem. Realmente é duro você, de repente, se entusiasmar com a posição de armamento. Veja onde nós chegamos. É duro. Eu concordo com o companheiro. Estava pensando esses dias, por que parece a posição mais lúcida do Supremo, que não tem lucidez. Ele está agora, nesse momento, dando show. Imagina. Ele pediu antecipação do voto, provavelmente ele vai dar o segundo voto a favor de Lula. Né? E quero dizer, Roberto, foi coincidência mesmo. Você sabe que eu convidei vocês bem antes, porque foi no dia 27 a questão de Lula. Então ninguém sabia que eles iam transferir e prorrogar para o dia 4. E coincide, eu estava dizendo a Roberto, veja, ontem foi 48 anos da morte de Dom José Vicente Távora, que também era um católico progressista, que fez uma opção preferencial pelos pobres, que foi perseguido pelo golpe militar, que
e morreu praticamente numa prisão domiciliar. Então Távora não morreu ele não morreu no Palácio Episcopal, ele morreu ali onde era a Faculdade São Luís, que agora mudou-se, em frente ao Instituto da Educação Rui Barbosa, né, ontem 48 anos. Hoje, 50 anos de Martin Luther King. Hoje, a nossa democracia corre um grande risco, né, porque a condenação não é de Lula, é de todos nós. E aí, quando você diz a questão do ódio, veja, o ódio explícito, as comunidades de terreiro vinham sofrendo, mas de uma forma assim, explícita, que você conhece pela rede, que tem a coragem de expulsar da sua casa, como está acontecendo nas favelas do Rio de Janeiro, né? E isso em nenhum momento da nossa história foi tão claro, tão evidente. E vejo que antes de Lula começou por aí. O primeiro sinal do fascismo começou exatamente quando começaram nas favelas a expulsar as ilharorixás, mais do que os babalorixás, prestem atenção, as roupas muito mais das mulheres do que dos homens, né? A proibição de morar ali, né? Não só queimando, mas proibindo, você tem que sair da sua casa, senão você vai ser assassinado. E veja bem, pelos próprios pobres, envolvidos no crime organizado, né? Dizendo que são soldados de Cristo, veja. Então, é uma questão assim, a gente tem que perceber que esse momento é uma questão muito mais profunda e que hoje a gente tem unidade e assim, continuidade dessa luta no dia a dia, em todo momento. Então, coisa... Agora, eu só quero dizer o seguinte, tem 6 companheiros e companheiras inscritos com a palavra Vanessa Fortes. Companheiros, eu gostaria de iniciar minha fala dizendo que nós... E ver o que eles fizeram, como não sentir raiva, como não sentir ódio do que aconteceu com o nosso povo. Para quem não sabe o que aconteceu com o nosso povo, eles vieram através dos navios negreiros, ali amontoados como ratos, como animais, onde cabia uma pessoa, tinha 3 por metro quadrado ali, não podia se diferenciar quem era quem. Tanto é que muitos se jogaram ao mar, preferindo morrer do que virarem escravos. Tanto é que tem uma frase que diz que o tempero do mar foi lágrima de preto. E ao chegarem aqui, o povo negro, o povo preto, teve a sua mente apagada, vamos colocar assim entre aspas, onde eles tiveram a sua cultura abandonada, a sua religião demonizada, onde eles tiveram que abrir mão deles mesmos, da própria identidade, onde apresentaram para eles que o nariz fino, o cabelo liso era o bonito, o cabelo crespo era o feio, o nariz largo era o feio, a cor negra, a cor preta era feio. Então, eles criaram bonecos, criaram fantoches, retiraram do meu povo a sua essência, a sua cultura e a sua história. E foi criado o Zumbi de Palmares, o Quilombo, onde eles puderam resgatar aos poucos a sua dignidade, né? Se é que podemos que eles resgataram a sua dignidade. Nós sabemos também que a princesa Isabel não foi uma boazinha que foi lá e assim, eu vou assinar porque o povo está sofrendo. Não, nós sabemos que ela sofreu uma pressão muito grande para poder libertar o povo. Ela só libertou os escravos, só assinou aquele papel porque ela estava sofrendo uma pressão gigantesca da Inglaterra. E ao soltarem, ao libertarem, ao acabarem a escravidão, ao acabarem, entre aspas, porque nós sabemos que ela existe, só que hoje ela é legalizada, o que eles fizeram? Marginalizaram o nosso povo, soltaram o nosso povo ao léu, preferiram trazer imigrantes brancos do que europeus, do que dar o serviço digno, do que pagar pelo trabalho do nosso povo. Lembrando também que o povo preto não escravizou o povo preto. Sabemos sim que eles tinham que fazer porque senão eles seriam mortos. Então eles eram contra, mas se eles não fizessem, eles seriam mortos. Então, como não ter ódio? Aí entra uma questão muito profunda, assim, de muita luz, assim,
Porque você olhar para o seu passado, para os seus antecedentes e ver que para você que é negro, está aqui hoje, um antecedente seu teve que sofrer, teve que sangrar, teve que ser humilhado, ser tratado como bicho, para você estar aqui hoje, torturado, para estar aqui hoje. E no decorrer do tempo nós estamos tentando resgatar a nossa dignidade, nós estamos tentando resgatar os nossos direitos. Cotas não é esmola, né? Tem uma dívida histórica que ela vai ser reparada. Nós estamos lutando para que essa dívida seja reparada. Não é, cotas é só o começo, como dizem, nós queremos muito mais. Aqui está dizendo, o sonho é a conquista dos direitos civis. A cota é um sonho. Quantos negros nós temos na universidade? Quantos negros nós temos eleitos, senadores, vereadores, presidentes, deputados? Quantos nós temos? Quantos alunos negros nas universidades nós temos? Quantos professores negros? Mas aí você parar para pensar quantos negros tem na cadeia. Quantos negros são mortos diariamente? O perfil, a bala, ela tem alvo certo. A bala tem um alvo certo e o alvo é o corpo preto. Todo negro tem nas suas costas um alvo. Você pode ser atacado, você pode ser morto. A mulher negra, nós sabemos que a medicina diz que, alguns médicos dizem que ela suporta mais a dor do parto, por isso que elas tomam menos remédio para poder suportar o parto. Né? Então, meu questionamento também é esse. Quem matou a Cláudia? Quem foi que matou a Cláudia? Aonde que está o Marildo? Quem foi que matou Maria e Anderson? A morte daqueles 5 jovens, 111 tiros. A chacina agora de Maricá, os jovens que estavam lá dentro das suas casas. A violência contra os terreiros, contra o povo de religião matriz africana. No Rio de Janeiro, por exemplo, em Nova Iguaçu, no ano passado, em uma semana, em 7 dias, 8 terreiros tinham sido apedrejados, queimados, destruídos. Rafael Braga. E aí? Como é que fica? Dizem que essa questão de lutar contra o racismo é mimimi, é conversa fiada. Será que é mesmo? Só um negro sabe. Porque você entrar numa loja e ser perseguido, o segurança atrás de você. Eu mesmo entrei numa loja aqui no centro, não vou citar por questão ética, e o segurança andou atrás de mim por 5 minutos. E aquilo ali me deixou muito, muito angustiado durante o dia, porque eu pensei, eu não posso ter liberdade de entrar no mercado e poder fazer uma compra por causa da minha cor. Quando o Thaís Araújo disse que a cor do filho dela fazia as pessoas mudarem de calçada, ela não estava dizendo o filho dela, mas a cor do filho dela. Ser negro, infelizmente, já é ser marginalizado nessa sociedade. Ser negro nessa sociedade é você já ser inferior. Mas para nós, o povo preto, sabemos que ser negro já é um ato de resistência. O maior ato de resistência do povo preto é nascer preto. É estar aqui, é lutar pelos seus ideais. E eu achei muito pertinente a palavra do pastor, porque eu sou evangélica. E infelizmente eu não vejo pastores, eu não vejo a igreja, eu não vejo o povo de Cristo comprometido com as lutas, com os direitos humanos. Eu não vejo. Eu queria convocar o povo cristão protestante, que se intitulam filhos de Deus, a olhar para as crianças que estão na periferia. Não só para aquelas crianças que estão dentro do útero, onde nós sabemos que a questão do aborto, ninguém é a favor do aborto, mas nós estamos a favor da vida, nós estamos a favor de que não morra a mãe e o filho. É uma questão de saúde pública. Queria convidar essas pessoas a se importarem não só com quem está sendo gerado dentro da barriga da mulher, mas se importar com a mulher preta que sofre estupro, com as mulheres que sofrem estupro, com os homens negros, que são as maiores vítimas de crimes deste país. Eu quero convidar a igreja a jejuar, não pela condenação de um homem, mas jejuar pelas vidas que estão na periferia, pelos mendigos. Eu convido o povo evangélico a jejuar
para que nós tenhamos um Brasil melhor. Eu convido o povo evangélico a largar a hipocrisia de lado, a veste de lado, e parar de bater no peito dizendo que é filhinho de Deus, mas não tem amor, não tem empatia pelos homossexuais, não tem empatia pelos negros, não tem empatia pelos nossos irmãos de candomblé e umbanda. Eu convido o povo evangélico a largar de lado a sua hipocrisia, rasgar as suas vestes e se tornar verdadeiramente o Filho de Deus, a personificação de Jesus Cristo, porque é isso que Ele nos convida a fazer, ser santo como Ele é, agir como Ele agiu. Então, eu convido as pessoas evangélicas, se em algum momento esse momento que nós estamos tendo, essa audiência vai chegar à rede social, eu convido a você que é evangélico a tomar partido nisso. Nós estamos ao vivo, TV aberta. Ok, obrigado. Eu convido vocês a tomarem partido nisso. Não estou convidando vocês a passarem a mão em cabeça de bandido. Eu acho muito estranho pessoas dizerem que bandido bom é bandido morto. Surgiu um tal Messias, que nós sabemos que não é Jesus, onde ele vem dizendo e prometendo coisas. Ele não sabe governar, ele não sabe sobre economia, ele não sabe o que é dirigir um país, mas ele promete coisas para as pessoas que ele não pode cumprir. Por quê? Ele promete coisas para pessoas que não têm informação. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos levar informação ao nosso povo, nós precisamos levar informação a todos os lugares, para que eles não sejam manipulados pela mídia golpista e por esse tal que se intitula Messias. Eu quero deixar aqui o meu questionamento: o que nós podemos fazer? Porque Aracaju é a capital mais violenta do país. O que nós podemos fazer para evitar isso? Nós sabemos que a morte tem cor, a morte é preta, a carne negra é a carne mais barata do mercado. E idade também, né? Principalmente a juventude. Isso, a juventude, o extermínio da juventude negra, que não é só através de bala, não é só através de faca, não é através do homicídio, mas a população preta está doente emocionalmente. Está doente porque a gente tem que se encaixar num padrão que não é nosso, um padrão eurocêntrico, onde a gente não consegue. A gente quer ter o nariz firme e a gente não consegue se ver. Muitos negros que tem aqui, eu queria convidar as minhas companheiras negras aqui, eu queria saber delas, se elas conseguiram se olhar no espelho. Por quanto tempo vocês não se olham no espelho e dizem: eu sou uma negona bonita, eu sou uma nega arrumada, eu sou uma nega charmosa, como diz lá em Minas, ô nega linda. Entendeu? Então assim foi tirado de nós a autoestima e infiltrado em nós o auto-ódio. Nos fizeram com que nós nos odiemos. Então nós estamos nessa evolução onde nós estamos aprendendo a nos amar. O que nós podemos fazer para que o povo preto tenha em si a consciência de que o seu nariz é bonito, o seu cabelo é bonito, a sua pele é bonita, que ele pode sim ocupar um cargo de magistrado, que ele pode sim chegar à faculdade, que ele pode sim ser um presidente do país? O que nós podemos fazer pelas crianças que estão na comunidade? As crianças lá, será que elas têm futuro, que vivem naquele tiroteio? O que nós podemos fazer por aquelas crianças? O que nós podemos fazer pelas vidas que são ceifadas aqui em Aracaju? O que nós podemos fazer para que o número seja baixo? Eu quero convidar aqui a todos a essa reflexão. Quero agradecer a oportunidade. Vanessa, muito obrigada. Eu fiz agora o nosso Pajedan Irivan. Peixe grande. Boa tarde a todos. Mujupá. Gostaria assim, então, escrita, baixa o microfone para ver se diminui esse microfone. Pode continuar, irmão. Vamos ver. Não sei o que está acontecendo. Gostaria de parabenizar a minha popular deputada Ana Lúcia por esse excelente seminário. Também parabenizar o professor Romero e o professor Alexandre. A realizar eu tenho um sonho. 50 anos após a morte de Luther King, os negros do mundo ainda clamam por igualdade de direitos e liberdade.
muito oportuno esse seminário para a gente debater, discutir propostas também, se for possível, encaminhar. A gente está nessa luta há mais de 30 anos, eu acho que a comunidade negra do Brasil ela tem feito seu papel. Depois da redemocratização desse país, tem se organizado, trabalhado, buscado soluções para que a gente possa dirimir a questão do racismo no Brasil. Mas diz o Terquinho, há 100 anos. Há 100 anos, um grande americano, sob cuja simbólica sombra nos encontramos, assinou a proclamação da emancipação. Esse decreto fundamental foi como um grande raio de luz de esperança para milhões de escravos negros que tinham sido marcados a ferro nas chamas de uma vergonhosa injustiça.